Sejam bem-vindos quem estão Eren e Edger. José Antônio, seja bem-vindo. Bíblia, seja bem-vindo. Priciele, seja bem-vindo. Celso Becker, seja bem-vindo. Deise Sampaio, seja bem-vindo. Newton, seja bem-vindo. Maria Pardim, seja bem-vindo. Marconde, seja bem-vindo. Licinha, seja bem-vinda. Gilson Ferreira, seja bem-vindo. Pedro Gabriel. Daqui a pouco eu vou tratar a respeito da temática da live. Quem já quiser ir perguntando alguma coisa a respeito da questão de que se Miguel e Jesus são as mesmas pessoas, Marli Dias, seja bem-vinda. Edson Soares Santos, seja bem-vindo. Então vamos dar início. A questão de que se Jesus e Miguel são as mesmas pessoas. Essa visão ela é defendida tanto pelos adventistas como pelas testemunhas de Jeová, com uma certa diferença. Os adventistas colocam como uma questão de título. Já as testemunhas de Jeová rebaixam a pessoa de Cristo, dizendo que Cristo não seria Deus, Jesus não seria Deus, ele seria um ser criado, inferior. Já os adventistas não, dizem que Jesus é Deus, só que ele tem o título de Miguel. Ambas as visões estão erradas. Eu vou focar aqui na visão dos adventistas do sétimo dia, porque engloba mais uma questão de um sofismo. Eles são sofistas porque eles tentam utilizar o entendimento das testemunhas de Jeová, só que eles utilizam justamente desse sofismo para tentar levar as pessoas a crerem do que a ortodoxia cristã prega e ensina. E aí eles gostam de utilizar os reformadores e eles alegam que os reformadores eles defendem que a mesma visão dos adventistas do sétimo dia. Inclusive, quando eu vou debater com os adventistas, eu debati com esse rapaz aqui, ele citou Matthews Henry. Ele citou outros reformadores no geral. Só que eu vou focar aqui na questão de Matthews Henry. Por quê? Porque aqui é a falácia mais absurda utilizada pelos adventistas, que inclusive já debati esse tema com a Zenilton Brito. A Zenilton Brito é um dos tradutores dos livros GL no Brasil. E nessa questão do Matthews Henry é o que mais fica aqui explícito
como eles deturpam a história e principalmente a narrativa desses reformadores. Vou colocar o print mais aproximado. O Adventista pegou essa série de prints na página do Leandro Quadros, nas mídias sociais. E aí tem a citação do livro dos comentários bíblicos por Matthews Henry. Se for ler aqui esse texto, nenhum momento está atribuindo que Miguel e Jesus são a mesma pessoa. O que ele coloca é quanto ao nome, o que significa o nome de Miguel, e que estaria apontando para Jesus. O nome de Miguel estaria apontando para Jesus, ou seja, é um tipo. Então, Miguel é o tipo e Jesus é o antítipo, ou seja, não são a mesma pessoa. Miguel significa que é semelhante a Deus, e seu nome, com o título de O Grande Príncipe, aponta o Divino Salvador, Cristo. Ou seja, em nenhum momento ele disse que os dois representam as mesmas pessoas, e sim que o nome ele aponta para Cristo. Então aí é um tipo e o antítipo. E o engraçado é que a Igreja Adventista, ela diz quanto à questão de tipo e antítipo, ela confirma que não se referem às mesmas pessoas. Na questão de Noé, Noé é o tipo e Jesus é o antítipo. Quando Jesus teria pregado aos espíritos em prisão, como está lá em 2 Pedro. Quando que isso aconteceu? Aí os adventistas dizem que esse cumprimento se deu na pessoa de Noé, quando ele pregou aos que iriam ser consumidos pelo dilúvio. Então ali o cumprimento da passagem de Jesus se deu na pessoa de Noé. Isso significa que os dois são as mesmas pessoas? Não significa que eles são as mesmas pessoas. Noé é uma pessoa, Jesus é outra pessoa. Então a questão de ser tipo e antítipo não significa que sejam as mesmas pessoas, pelo contrário. Porque se fosse a mesma pessoa, não precisava dizer que apontava, ou não precisava dizer que é tipo e antítipo, porque já é a pessoa ali. Então não precisaria dessa interpretação, que é o caso do autor Matthews Henry, aí, que era a visão dos reformadores. Por quê? Porque eles eram amilenistas. A visão deles de interpretação para o final dos tempos era uma visão amilenista. Eles colocam o cumprimento na história e a única coisa que faltaria para se cumprir é a segunda vinda de Jesus, porque eles seguiam a forma de interpretar de Agostinho. Então é um amilenismo de Agostinho. É a forma como esses reformadores interpretam. Isso ficará mais claro, eu vou mostrar aqui, nos comentários de Matthews Henry contra Judas 9 e o texto de Apocalipse 12, que ali é dito quanto às outras citações de Miguel. Por que o Leandro Quadros, e no caso os adventistas que repetem as citações dos reformadores, e aqui eu estou focando no Matthews Henry, os outros reformadores eu já foquei. Basta seguir a sequência dos meus vídeos. Por que eles não citaram a questão de Judas, da epístola de Judas, e o texto de Apocalipse? Porque aí que vai ficar claro que ele, Matthews Henry, esse reformador,
ele está tratando da questão de tipo e de antítipo, e não que são as mesmas pessoas. Por isso que ele não cita. Ele não cita. Quer dizer, o objetivo mesmo é enganar. Eles querem enganar vocês, porque a única interpretação de que se tratavam das mesmas pessoas e que ali, nos textos onde está escrito Miguel, é a pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, e não uma teofania, e não um tipo e um antítipo, os únicos que interpretam dessa forma são os adventistas do sétimo dia, e aí de forma específica na figura da senhora Ellen White. Eu vou colocar os outros comentários de Matthews Henry. Só um momento. Aqui específico no texto de Judas 9, aonde que tem a passagem, e Matthews Henry em nenhum momento ele trata como se fossem as mesmas pessoas. E ele deixa claro a todo tempo que se trata da figura do arcanjo Miguel, aí representando sim a figura de um anjo. Em nenhum momento ele trata ali como se fosse Jesus ali, naquela contenda ali. Inclusive, ele faz uma comparativa com a situação de Moisés. Deixa eu ver se tem mais aproximado. Ele traz as duas visões, a visão predominante, que ali era uma contenda em virtude do funeral para Moisés, e que aí no caso, sendo sabido o local de sepultamento de Moisés, poderia virar um ponto de idolatria dos judeus. Então, Matthews Henry ele chega a citar e confirmar essa visão, e que esse seria o motivo ali da contenda, que os adventistas dizem que é para ressuscitar Moisés, sendo que não tem lógica, porque o próprio Matthews Henry ele cita a intimidade de Deus em relação a Moisés como sendo um dos prediletos de Deus. Então Moisés naturalmente se tem um entendimento de que haverá a ressurreição dele na segunda vinda de Jesus. Então não tem sentido. Por que que o diabo ele não ia querer a ressurreição de Moisés se Moisés já vai ressuscitar? Então ele não queria que acontecesse naquele momento ali. Eu não quero que aconteça nesse momento aqui. Vai acontecer na vinda de Jesus. Então não tem lógica a disputa ser pela ressurreição de Moisés. E até porque o diabo não tem propriedade nenhuma nas coisas que são de Deus. Então, a não ser que você tenha aquela visão medieval pagã da figura de que o diabo é o príncipe rei do Hades, do inferno, e que ele está lá reinando no inferno, e que ele tem a propriedade e ele é o dono daquelas almas e espíritos que estão ali. Então o único sentido que você consegue ver de uma disputa por uma propriedade em relação
a impedir a ressurreição de Moisés seria que se o diabo tivesse direito à alma, espírito de Moisés, para levar ele para o reino dele, que seria o reino das profundezas. Até nos desenhos animados, né? No desenho do Pica-Pau tinha o diabo com um caldeirão de bruxa e as pessoas caíam no buraco e ia direto para o caldeirão do diabo. Então é o único sentido que você tem se você tem a interpretação de que o objetivo de impedir a ressurreição de Moisés é porque o diabo tinha propriedade contra a alma e espírito de Moisés e aí queria levar Moisés para o reino dele, onde que nós sabemos que essa não é a visão bíblica e essa não é a visão predominante no judaísmo. Então o diabo, ele é uma potestade do ar, ele é um dos demônios que estão no ar, mas ele não tem um reino dele, ele não tem um reinado dele. Então, mesmo no inferno, mesmo no Hades, mesmo nos abismos profundos, quem é o Senhor desses locais é Jesus. Jesus é o Senhor. Ele que governa esses locais ali. Ali que são os locais onde que estarão aguardando o dia do julgamento. Não é o diabo que governa ali. Então, o diabo não tem propriedade sobre morto nenhum, muito quanto menos Moisés, como Mateus Henry cita, que Moisés era um dos quais Deus mais olhava para ele. Então, subtende-se o quê? Que Moisés já vai ressuscitar de qualquer forma na vinda de Jesus. Então, não tem lógica o diabo lutar para impedir a ressurreição de Moisés, onde que ele não tem poder nenhum sobre isso. O diabo não tem poder sobre isso. Então a visão mais clara e predominante é que ali era um anjo, né, no caso um arcanjo com uma patente maior, que estava lutando contra o diabo para que não fosse revelado o local onde que estava sendo enterrado o corpo de Moisés, para que não virasse um ponto de idolatria dos judeus. E aí os judeus viessem adorar o corpo morto de Moisés e fazer culto de adoração aos mortos. Então, em nenhum momento aqui, Mateus Henry, esse reformador, está dando valia à visão dos adventistas. E por isso que essa passagem aqui não está nos prints do Leandro Quadros. Essas passagens não está citada ali dentro dos prints. Eu vou colocar outro print também que Mateus Henry trata a respeito. Isso aqui é tirado do livro Comentários Bíblicos de Mateus Henry. Agora eu vou colocar o outro print. Só um momento. Quem já quiser ir perguntando, tiver interesse em perguntar alguma coisa a respeito, porque quando eu já estou gravando, esses vídeos depois vão ser exibidos nas minhas páginas. Eu faço primeiro em formato de live, sem edição, e depois eu edito os vídeos e publico nas minhas páginas. Então vamos... Aqui, nos comentários de Mateus Henry quanto a Apocalipse 12, no ponto 3 que ele cita aqui fica confirmado como a visão dos reformadores, aí no caso específico de Mateus Henry, por isso que eu quis focar nesse reformador para deixar evidenciado e claro a deturpação que os adventistas fazem contra esses reformadores. E o objetivo deles é realmente enganar os ouvintes, as pessoas que acompanham, né, o estudo dos adventistas, para tentar
dizer que o que eles defendem é uma visão da igreja, o que não é uma visão da igreja. E aqui fica mais evidenciado ainda, como Matheus Henry está defendendo uma visão amilenista, inclusive caindo para um preterismo completo, porque ele cita, inclusive, que o cumprimento dessa batalha de Miguel com a figura do diabo, que está ali em Apocalipse 12, que é o dragão, né? Então ali está dizendo dragão. Olha só, ali está dragão. E dragão, ele é o quê? Ele é um tipo do diabo. Então dragão é o tipo, o diabo é o antítipo. Então a figura também de Miguel. Miguel é um tipo, Jesus é o antítipo. E são duas pessoas distintas. Miguel é uma pessoa, Jesus é outra pessoa. Da mesma forma que Noé era um tipo e Jesus era um antítipo. Então aqui está claro. E ele coloca que essa luta representava a vitória da igreja quanto ao paganismo romano. Então, quando ele cita inclusive Constantino, essa era a visão clássica e clara de Agostinho. Quando Constantino derrubou o governo anterior que havia em Roma e passou-se a ter a liberdade de credo, se teve o direito à liberdade de fé, não estava mais preso à obrigatoriedade de adoração ao César, aos Césares, né? E aos deuses pagãos romanos. Então passou-se a ter a liberdade de culto. Então, inclusive, ele cita, lá no texto também de Judas, ele cita isso, mas mais nesse texto aqui de Apocalipse 12, depois ele vai prosseguir na leitura de todo Apocalipse, que há a visão, inclusive, de que tipificava Constantino. Porque quando se deu a vitória da igreja em cima do paganismo romano, foi quando o exército de Constantino ganhou a guerra quanto ao reinado dos Césares anteriores. Então aí ele está, inclusive, defendendo uma visão vertendo a um preterismo. Ele está defendendo uma visão historicista preterista. Agora, o engraçado é que os adventistas se declaram historicistas, né? Mas eles não colocam cumprimento na Igreja Católica, sendo que o próprio nome historicismo, ele coloca o cumprimento das profecias na história. E aí eles chamam a Igreja Católica da grande prostituta. Eles falam que a Igreja Católica é a grande prostituta. E aí, quando que vai se dar esse cumprimento na história? Quando que vai se dar a vitória? Que Cristo esmagou, pisou na cabeça da serpente. Quando que vai se dar isso aí? No século XIX? Com os mileritas? Ali com Ellen White, Joseph Bates, Tiago White, Ira Edson? É com esses que vai dar a vitória? Que a igreja vai ganhar no século XIX? Então, eles também são futuristas, eles também estão colocando cumprimento para o futuro. Diferente aqui de Matheus Henry, onde que ele cita que um cumprimento dessa contenda, ela aponta para um passado. Era um tipo aqui. E o antítipo é na figura da contenda de Jesus com o diabo. Quando o diabo foi expulso do céu.
E qual é a figura do momento da história que se teve esse cumprimento, com os dois cumprimentos? Quando houve a vitória da Igreja em relação ao paganismo de Roma, primeiro Constantino destituindo os governos que haviam adoração aos deuses pagãos, onde que era a religião oficial de adoração era dos deuses pagãos romanos. Constantino libertou isso, colocando a liberdade de culto. E posteriormente com Teodósio, quando ele decretou o cristianismo, a religião oficial do Império Romano. E aí foi a vitória do exército de Cristo, que é a Igreja, em relação ao diabo e seu exército, que era o paganismo romano. Então, você lê isso aqui, está claramente nos comentários de Matthews Henry aqui. Então é por isso que a Igreja Adventista não cita os comentários de Matthews Henry quanto a Apocalipse 12. Por isso que eles não citam. Eles pegam lá no Velho Testamento que Miguel fala que o nome Miguel ele aponta para Jesus, sendo que esse apontar aí deixa mais evidenciado que é tipo e antítipo, não que são a mesma pessoa. Então eu espero que tenha ficado claro. Eu vou abrir aqui para leitura de alguns comentários e aí eu vou encerrar a live. Vamos lá, Marcos Paulo ele comenta: que lindo mundo da imaginação, seres mortais querendo explicar coisas que não sabem nem nunca viveram. Bem, aqui está trazendo doutrina, está trazendo comentários de estudiosos quanto aos textos. Então está sendo estudado um texto e comentando a visão do autor. Se você não tem a mínima capacidade de compreender isso, o que é o estudo de uma doutrina, aí já envolve uma questão de hermenêutica, então seu grau de conhecimento deve beirar ao nível de Mobral. Mobral ou curso ginasial, primário, você não tem nenhum grau de instrução. Porque, é claro, você vai trazer uma doutrina, você vai trazer e você vai estudar a respeito daqueles comentários. O texto não está aqui, ele não é existente. Você pode chorar, bater perna, fazer buar, mas está aqui a doutrina. Está aqui o texto escrito, então a gente está comentando uma doutrina existente. Muhammad, Mohamed Sola. Bem, você é muçulmano, então você tem um entendimento quanto ao Corão. Aqui é uma live tratando a respeito de doutrina cristã, comentaristas cristão. Um comentarista cristão. O que você acha do Maomé? Não é a questão temática do assunto, até porque se eu for falar algo a respeito disso, vão denunciar minha live. Né? Aí eu saio do algoritmo do TikTok, como sempre fazem. Eu abro lives para comentar, estudar, denuncio as minhas lives. Por que tu acha que só tem 4 pessoas aqui? Porque o TikTok não notifica as pessoas porque é denunciado. Então, se eu falar muito mais ainda do profeta do islamismo, aí que minha live não vai prosseguir mesmo, não vai ter ninguém, né? Então vou manter o que está sendo comentado aqui. Rio Eufrates não tem nada a ver com a temática da live. Vamos subir aqui para ver se encontra mais alguém que tenha comentado a respeito da temática Miguel Jesus. Morgan Cine, você calado é um poeta. Refutou todos, é o argumento coringa universal. Refutou todas as minhas argumentações que eu coloquei aqui na live, que eu calado sou um poeta. Pronto. Resolveu Morgan Cine
refutou todos os meus argumentos. Vamos ver, procurar se tem. É incrível a capacidade cognitiva das pessoas no Brasil, principalmente. Não tem a capacidade de fazer um ponto e contraponto. Não tem. Cadê? Cadê algum ponto e contraponto aqui? A respeito do que eu coloquei aqui na live. Gabriel Moraes, desce a letra na Ellen Herege White. E eu nem estou focando aqui na finada, né? Na falecida. Estou focando aqui nos escravos fiéis e discretos dela, né? Que são os adventistas do sétimo dia. E aí, para tentar ludibriar e enganar, eles dizem que os reformadores têm a mesma visão de Ellen White, o que não tem nada a ver. Os reformadores eles tinham uma visão amilenista, vertendo para uma visão preterista, um historicismo radical, que não tem nada a ver com que os adventistas defendem, que esse historicismo aí pirata, esse historicismo mequetrefe, que o cumprimento vai se dar ali em 1844, ali em 22 de outubro. Então, mais alguém aqui tem algum ponto para defender? Três pessoas, Gabriel, Rodrigo e Milena. Já não tem mais aqui nenhum. Já sumiu todo mundo. Sumiu o muçulmano, sumiu aí o. Sumiu todo mundo. Correram. Vou colocar aqui de novo. Aqui, os adventistas utilizam de Matthew Henry. Esse aqui é um print tirado da página do Leandro Quadros, onde que ele tenta falaciosamente colocar que os reformadores têm a mesma visão da senhora Ellen White, né? Que ela pertenceu aos mileritas, ficaram ali acampados esperando a volta de Jesus, primeiro em 43, depois em 44, e Jesus não veio, e aí eles tiveram que criar uma justificativa para o erro deles. E essa justificativa envolve o juízo investigativo, que eles erraram o evento e não erraram o cálculo da data. Então eles trocaram a questão da vinda para o início de uma investigação. E aí a questão da imortalidade da alma compromete o juízo investigativo. Porque se a pessoa, ao ter fé, ela automaticamente ela é julgada, o julgamento só envolve em ter fé e não ter fé. Se a pessoa tem fé no sacrifício vicário de Jesus, ela é salva. Se ela não tem fé, ela não é salva. Então, para que juízo? Para que você vai fazer um juízo investigativo e de crentes? O juízo investigativo ele envolve crentes. Então, os crentes estão sendo investigados por anjos relatadores. Esse é o juízo investigativo, que todos têm o seu anjo da guarda. E dentre dessas atribuições desses anjos que acompanham as pessoas está a atribuição de relatação. E aí esse anjo anota, ele vai lá para o portal que tem lá na constelação de Órion, ele sobe a escada de Betel, a escada de Jacó, e vai para Betelgeuse, que é uma estrela lá na constelação de Órion, que lá tem um portal, lá é o mar de vidro, que eles acreditam. E aí Jesus anota nos livros quando a pessoa viola os mandamentos. Esse é o juízo investigativo. Agora, se a atribuição é ter fé e não ter fé, se você morreu, você já está com Cristo. Você tem fé, você já está com Cristo. Então, para defender o juízo investigativo, Ellen White teve que dizer que Miguel é Jesus, colocar essa atribuição para defender a questão
da mortalidade da alma contra a imortalidade da alma, porque Moisés teria ressuscitado para justificar Moisés ter aparecido lá no Monte da Transfiguração. Porque se Moisés apareceu no Monte da Transfiguração e ele estava ali em alma e espírito, então derruba o juízo investigativo e aí é a justificativa do erro deles de 22 de outubro de 1844. Então vocês entendem? Como uma coisa leva a outra. Então eles precisam defender a mortalidade da alma para eles defenderem que Moisés estava ali ressuscitado e que Moisés foi ressuscitado por Miguel e que Miguel é Jesus. Então eles precisam seguir toda essa ordem. Olha como um abismo leva ao outro. E aí eles começam o quê? Com um mentiroso. Como é que é com mentiroso? Quando é contada uma mentira, tinha até aquela música do Erasmo Carlos, né? Pega na mentira. Quando é pego na mentira, o que o mentiroso faz? Inventa outra mentira. Então o juízo investigativo é uma mentira. Aí é inventado a mentira de que Moisés estava em corpo, no Monte da Transfiguração. Aí é inventada a mentira de que Moisés ressuscitou. E aí é inventada a mentira que Miguel é Jesus. Então segue todo esse degrau, é um abismo levando ao outro para justificar a primeira mentira, que é a mentira do juízo investigativo. Parece que teve outras postagens aqui, vamos lendo. Justamente, Gabriel Moraes, é o que um mentiroso, quando é descoberto, sempre conta uma mentira maior ainda. Psicologia e música, você é o quê? Você é adventista? Ah, ele é adventista? Psicologia e música. Você quer defender o que aqui? Porque a live é Matthews Henry, sendo provado que ele não coloca que Miguel e Jesus são a mesma pessoa. O que você quer defender aqui na live? O que você quer tratar? Você quer refutar o que eu falei. O que você quer refutar? Qual o ponto que você quer defender? A temática é a respeito da visão de Matthews Henry. Bem, estou aguardando ainda ele dizer o que ele quer defender. Miguel e falsa data de 1844. Bem, a live aqui é focada no reformador Matthews Henry, que os adventistas dizem que ele defendeu que Miguel e Jesus são a mesma pessoa. Onde que eu provei que tanto nos comentários, todos os comentários de Matthews Henry, ele trata como um tipo. Ou seja, Miguel é um tipo e Jesus é um antítipo.
Então aí não está se tratando das mesmas pessoas. Da mesma forma que Noé, quando pregou ali aos diluvianos, os que seriam mortos pelo dilúvio, ele foi um tipo e Jesus o seu antítipo, pregando aos espíritos em prisão. Da mesma forma a figura de Miguel e em relação a Jesus. E Matthews Henry, nos comentários de Apocalipse 12, que eu também trouxe aqui, ele é mais drástico e ele coloca que a igreja, lá quando está falando de Miguel e seus anjos, lutando ali com o diabo, com o dragão e os seus anjos ali do dragão, os anjos ali era quando a igreja venceu o paganismo de Roma. Se deu esse cumprimento ali quando a igreja venceu o paganismo de Roma, quando Constantino instituiu a liberdade de culto e de credo no Império Romano. E mais para frente, aí o Matthews Henry não cita, mas você seguindo a lógica de Matthews Henry, Teodósio decretou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Então, essa foi a vitória de Miguel e os seus anjos. Então, aí claramente também está se tratando de tipo e antítipo que está sendo tratado ali, porque ele tinha uma visão dentro do amilenismo de Agostinho, da escola clássica de Agostinho. Então ele interpretava tudo como uma simbologia. A única questão que eles colocavam que havia ainda necessidade de ser cumprido é a segunda vinda de Jesus. Que havia necessidade. Que o amilenismo moderno, que são os teólogos modernos, nem isso eles colocam necessidade de cumprimento. Para eles, o cumprimento da vinda de Jesus já aconteceu. Já aconteceu a vinda de Jesus para eles, né? Para o amilenismo moderno, não de Matthews Henry, de John Gill, não, desses reformadores. Para eles seguiam o amilenismo de Agostinho, que os cumprimentos se davam na tipicidade, de forma típica, na figura ali de Constantino, na igreja, né, e vencendo o paganismo da idolatria aos deuses pagãos do Império Romano. Então você vai falar sobre os textos de Matthews Henry ou você vai ficar de blá 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 blá? Dá uma palhinha, escreve aí o que você vai defender. Ah, vou defender Miguel em 1844. Daí, o que você vai trazer de contraponto aqui? Aí tem a dificuldade. Não, querido, eu quero que você escreva o que você vai querer tratar aqui na live. Ah, eu vou tratar Miguel em 1844. Você sabe do que eu estou tratando aqui, dos reformadores, Matthews Henry? Ele não escreve, gente. Escreve aí. Não escreve o que ele vai defender. Deixa eu ver se ele está aqui ainda.
O que que ele vai querer defender? Vamos lá. Assim fica mais fácil pra gente falar. Vocês estão ouvindo aí? Estou ouvindo. Então pronto. Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui rapidinho. Você falou sobre a data de 1944. Eu queria falar sobre isso, entendeu? E também falar Bom, sobre a respeito de vamos lá. Miguel. O foco não é 1844. O foco é a visão de Não, Miguel. mas se o foco não é 1944, porque você falou na live? Era isso, entendeu? É só isso. Se Porque você, uma se você coisa falou. puxava a outra. A Não, questão de entendi. uma coisa puxar a Entendi. outra. Entendi, mas assim, irmão, a gente precisa ter, todos nós precisamos, assim, ter um direito de resposta, entendeu? Você sabe disso? Tá na Constituição? Se você fala na live que Ellen White profetizou que Cristo ia vir em 1944, não veio, teve que colocar uma outra data, ou seja, uma outra justificativa para dizer aquela, uma mentira sobre a outra, então eu tenho o direito de responder como adventista, entendeu? É só isso. Você Não, me eu não permite? falei isso. Em nenhum momento eu falei que Ellen White marcou Tá. a data ali. Não, 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 mas Ela deixa eu falar estava isso. presente nos Eu- mileritas que estavam esperando realmente. a vinda de Jesus, até porque quem marcou a data de 22 de outubro de 1844 foi Samuel Snow. E isso foi focado dentro da Hum, visão dos caraítas, porque os ortodoxos não têm a mesma contagem dos caraítas. Os sim. ortodoxos eles têm a contagem através do calendário gregoriano, o calendário solar. Por isso que o sábado deles é o sábado da Igreja Católica, que não é o sábado Entendi. dos caraítas. Os caraítas contam através dos luzeiros. O mês se tem início com a lua nova, que é o primeiro Não, dia, e não aí se entendi. dá os Eu entendi.7 dias, e o Shabat é a fase de transição lunar, por isso que tem diferença das Entendi. datas. E Ó, Guilherme Miller perfeito. ele marcou para março de 43. Depois Ok. Guilherme Miller fez uma recontagem por causa do ano zero. Ele falou: olha, tem o ano zero aqui, a gente contou errado, vamos estender por mais um ano. Aí Guilherme Miller colocou março de 44. Também não veio. Segunda data, ficou o Ok. período. Sim. Março de 43 a março de 44. Agora me responda uma Samuel coisa. Snow, com a saída dos mileritas do movimento, que o movimento estava Nessa data, por que esvaziando, Leon errou? Ellen Harmon deu valia às datas de Guilherme Miller. Ela deu Onde está escrito validade a isso? essas datas. Ela disse que Deus encobriu com a mão dele a data de 22 de outubro de 1844, que foi defendida por Samuel Snow no livreto Uma Mensagem do Clamor da Meia-Noite. Eu E tenho ali escrito aqui ele de Ellen White falando defendeu a sobre data isso. dos caraítas, que não consta na enciclopédia judaica. A enciclopédia judaica diz que o Yom Kippur, a data do Yom Kippur daquele ano, 44 do século XIX, foi em setembro, não foi em outubro. A data Tá, que tá, está na ok. enciclopédia judaica. Então Ellen Entendi. White deu aval. Ela, como Ellen Harmon, ela já fazia parte do grupo dos Eu espiritualizadores. posso falar agora um pouquinho? Eu Isso posso falar um está na pouquinho? narrativa de George Knight, Sim, veja só. historiador da Igreja Adventista. Ellen Ellen White era uma White, das meu Deus do céu. espiritualizadoras, do grupo Ela dos tinha 13 anos de idade, espiritualizadores. irmão. Ela tinha 13 anos de idade. Era uma criança. Quando, na data de 1944. Ela era da Metodista e ela era. Posso dizer que ela é recém-converso, né? Assim, quando uma pessoa tem 13 anos de idade, a pessoa está se descobrindo aos poucos no quesito religiosidade. Tem Você muitos já leu a pontos que eu não História consigo do entender. Adventismo de Maxwell? Não, eu Você já li, leu mas esse livro? deixa eu só terminar Não me essa situação aqui, responde, por porque gentileza. você não está Não, dizendo a verdade. não, irmão, eu Você posso leu ser sincero História com do você? Adventismo de Deixa eu Maxwell? falar, deixa eu terminar, concluir o Tradução raciocínio, do você vai entender. Azenilto Brito. Tu vai deixar eu História falar? do Adventismo de Maxwell. Não, Ele irmão, diz: eu nem a terminei, você vai falando com o Igreja Fernando, irmão. Adventista do sétimo dia Meu Deus. Se for pra eu surgiu subir com a aqui pra falar dessa visão forma, no é melhor descer, irmão. milharal de Irmão, Ira deixa quieto, irmão. Edson em 22 de Irmão, outubro de eu posso falar, 1844. irmão, agora? Eu posso falar Isso agora? está em História do Adventismo de Ellen White Maxwell. escreveu o seguinte, sobre a data de 1944, ela falou o seguinte, por ora, eu acreditei
que Cristo viria naquela data. Ela tinha 13 anos. E ela ainda fez um esboço de cima dessa fala. Porque ela nem adventista, nem profetiza, ou nem pretensão a ser profetiza, ela tinha. É claro que você não crê que ela profetiza, e eu também, ela não queria que ela profetiza também, mas os adventistas têm ela como profetiza, isso não tem como negar. Querido, Só uma você já coisa, leu quando Mensagem Ellen ao White Pequeno disse, Rebanho? irmão, deixa eu terminar rapidinho, por Você favor. já leu Eu posso terminar? Mensagem ao Pequeno Rebanho? Você leu o Irmão, já li, livro irmão. Mensagem ao Pequeno Rebanho? Já li, irmão. Deixa eu terminar o raciocínio, por gentileza. Posso terminar o raciocínio? Então, A querido, gente vai aquele livro debater foi escrito por todos e Tiago esses White. assuntos, a gente pode debater, No irmão. período do grande desapontamento, Tiago White Meu Deus. escreveu Mensagem ao Pequeno Rebanho, englobando o período do grande desapontamento, momentos após o grande desapontamento. E Ellen White já estava profetizando ali, rapaz. Tanto que Vamos lá, ela não Joseph está Bates, profetizando. Ellen White não está profetizando. Se fosse uma profetisa, ela já era profetisa naquela data. Ela não era profetisa nessa data. A primeira visão de Ellen White foi em 1863 para 64. Olha a data, olha a diferença de data. A primeira visão dela como profetisa, reconhecida como profetisa, foi em 63 e não tem profecia de Ellen White antes dessa data. Então quem está mentindo é o senhor ou a minha pessoa? que Eu provo para data? você. Me traz a sua fonte. Qual é a Eu data tenho dos aqui. espiritualizadores? Não, foi a partir de 63. A primeira visão dela foi sobre a questão da alimentação, vestuário. Eu provo para você. E a questão do sábado. Esses foram os pontos da visão dela. Ela foi chamada ao ministério em 63. 63, não foi 44. Em 44 ela era uma criança. Então, a informação que o senhor pegou no livro, me perdoe, mas essa fonte ela é infundada. Beleza, irmão? Primeiro passo, 3 anos de idade já diz tudo. Tá bom? Quem profetizou a A data reunião de de que Cristo Michigan, viria em foi 1856. juntamente com Guilherme Miller. Quando foi Guilherme a reunião Miller. de Michigan? Quando que Irmão, foi a reunião de Michigan? eu não lembro a data exata que faz tempo que eu estudei esse assunto. Sou bem sincero com o senhor, mas já estudei, Então, tá? o que Mas eu Ellen provo White para disse ali a você, reunião de Michigan? Em irmão, eu não lembro. 1856. Não, irmão, eu tô sendo honesto e Ela disse sincero, que eu os não lembro dessa presentes reunião, faz tempo àquela que me... reunião ali, eles iriam ver a vinda de Jesus. Ela disse Ô, isso em irmão, 1856. irão ver é uma profecia? E se ela foi equivocada, é um É uma problema, isso é sério. profecia, sim. Tanto que Qual foi essa a data? narrativa Qual de foi a Ellen data? White deu a Qual foi a data? justificativa para a ressurreição especial que os adventistas defendem. E aí vocês colocam em Apocalipse 1:7 ali, que está dentro todo olho verá, vocês colocam Ellen White e os presentes à reunião de Michigan. Porque eles têm que estar Ô, vivos irmão, quando Jesus vier. eu vou pesquisar direitinho agora sobre o que o Ah, senhor vai falou. pesquisar, né? Mas eu vou. Você Não, é vai porque foi muito pouco pesquisar, nesse né? assunto. Então, É querido, eu óbvio, estou eu não falando sou para idiota. você mensagem ao pequeno rebanho, Tiago White, que era o que dormia com ela. Fazia tchaca-tchaca na muchaca com ela. Não é você aí no sertão, não. Não, irmão, vê só. Eu Comendo acabei de dizer pra farinha e você fubá, que Ellen dizendo que White está teve a fazendo primeira a dieta visão dos em judeus. 63, irmão. Ali era 63, Tiago irmão. White, o que dormia com Ellen White todo dia. E ele testemunhou a visão de Ellen White dela ter ido para Júpiter e Saturno, que isso convenceu Joseph Bates a ele aceitar as doutrinas aí no caso do juiz investigativo, que aí foi feito o Ok, grande irmão, acordão. vê só, irmão. Tá tendo Ele uma aceitou a confusão aqui doutrina do juiz de investigativo informações. e Ellen e Tiago aceitaram o sábado de Joseph Bates. Tiago está Ok, vamos lá. testemunhando ali. E, inclusive, na mensagem ao pequeno rebanho, tem a narrativa de Tiago White. Ele anexa a carta. Eu tenho um vídeo no meu canal. Ele anexa a carta de Ellen White dizendo ali que ela leu o livro da vida. Ô, irmão, essa Ellen página White que você falou fala. aí, essa Ellen fonte White que você falou, fala o senhor que pode leu o informar para livro da mim? vida. E Enquanto o ela senhor tá viu o falando nome aí, o senhor dos pode que falar para seriam mim qual a salvos e fonte, que por não favor? seriam salvos. Vamos por fonte agora? Mensagem Diga ao para pequeno mim. rebanho. Eu leio o livro. Ok, vamos lá, Eu leio o mensagem Pequeno livro, Rebanho. tá Eu no vou, meu canal.
Não, É a agora, carta vamos lá então. anexada por Tiago White no livro. Mensagem ao pequeno rebanho, né? Vamos Isso, lá. mensagem ao pequeno rebanho. Você não vai achar esse livro em português. Não, eu traduzo sem problema nenhum. Se tiver inglês, eu traduzo. Ver se eu acho aqui. Ellen White. Qual a página? Tem ele traduzido já aqui. Agora você quer de cabeça, faz a busca aí pela palavra. Ô, Eu vou irmão, ter a que gente tá na pegar o live. livro aqui, querido. Irmão, a gente tá na live. Se você sabe onde tá escrito, só me informar onde é a página. Eu vou ler Ah, então o agora eu livro vou todo pegar o para livro. dizer. Ah, então pronto. Pega, por favor, por gentileza. Difícil, hein? Não, não é difícil, é bem fácil. Não, irmão. Eu vou adivinhar que página tá escrita, É irmão? porque você Nem quer você também. sabe. Você quer um travesseiro também, você quer um Big Você Mac, quer falar, me quer ou provar? você Você quer falou que um tem que provar. Cheddar McMelt. É, irmão, Tô se pegando o você livro falou, aqui para você, ó. se você falar asneira ou não, tem que provar se é ou se não é, irmão. Simples assim, eu pedi uma prova, só isso. Eu vou fazer o trabalho acadêmico como conclusão de curso de psicologia, e nesse caso aí não vou colocar fonte nenhuma. Quem quiser pesquisa, né? Se for pensar Não, mas a assim. gente está aqui numa live e o tema da live não era esse. O tema com Não, não, as então, fontes estão aqui quer de ir para Max Miguel? Zell e o Quer ir para comentário. Miguel? Você que entrou A gente para vai para desviar o Miguel. assunto. Não, 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 você que desviou o assunto. Você falar uma coisa sem provar. Só isso. E quanto você acha aí? Deixa eu te falar uma coisa. Página Ellen White, 41. 41? Perfeito. Deixa eu ver aqui. Já estou em 50. Deixa eu voltar aqui a página. Capítulo, deve ser o capítulo 8, né? A carta dela Vamos está lá. específica na página 47. Sim, Ela fala a visão dela. vamos lá. Página 47. Deus me mostrou haver-lhe dado ao seu povo uma taça amarga a beber, a fim de purificar e limpar. E é um amargo gole, e ele pode tornar ainda mais amargo, murmurando. É isso aqui, irmão? Não, a carta começa assim: Querido irmão Bates, este sábado. Eu estou com ela aqui em inglês. Tá, então deve ser outro então. Esse livro que eu tô. Ah, é Eu outro, tô né? numa. É outro Deve ser livro. outro livro então. Então, a carta É está aqui porque. na página 47. A Igreja Adventista Tá, tirou isso. Não está aí, está aqui, ó. vamos lá. Mas eu tenho acervo, eu tenho acesso a tudo. O que eu quiser pegar, eu tenho tudo, entendeu? Eu tenho Não, acervo você tem aqui que comprar o comigo. livro. Você tem que Não, eu tenho comprar o acervo, livro. irmão. Qual a diferença de ter um acervo? Pra que o livro? Para que o livro? Para Pra que que o se eu tenho livro? acervo? Eu tenho tudo aqui, irmão. Você não tem tudo porque você não tem o livro. Você tem o PDF Ok, que aí eles fazem o que quiser com o PDF. Eu estou com um livro ok, que eu meu irmão, comprei ok. na Amazon dos Tá, Estados Unidos. Eu estou com um livro aqui em tá. mãos. O senhor pode pôr na tela, por favor, então? Pra me dar uma olhadinha aqui? Não, aí não tem como eu botar no fundo. A tela verde não Ah, então deixa. muda o fundo. Não, faz assim. Eu te passo o meu contato, né? Eu te sigo aqui. Você me manda, por gentileza, se é possível me enviar. Aí Já eu está faço a lido no nota. meu vídeo, na minha relação de vídeo. Eu vou marcar Não, você. moço. Sou eu Tá, lendo o beleza. livro. Sou eu lendo o Ok, livro. meu irmão. Eu quero ler não só um trecho, mas todo. Eu posso ler todo? Eu leio É a só. carta toda dela. Eu Não, leio a carta beleza. toda Ok, dela. então. Não, beleza. Vamos lá. Sobre a Ellen White falar da data de 843, já peguei pessoas falando sobre isso aí, entendeu? Essa foi uma das razões que eu tive interesse em subir aqui, porque já vi pastores dizendo que quem profetizou a data de 1944 foi Ellen White.
sendo Mas que não não foi o foi. caso que eu falei, então não crie Não, espantalho. não, eu sei, você não falou isso Então, aí. se eu não Mas falei, então você tô não levando precisa no falar. geral. Mas se você abordou a questão da Ellen White, né? Usou o nome dela para linkou o nome dela de 44, então você deu uma indireta nela a respeito disso. Você entende? Estou Não, eu errado? não dei indireta. Ela estava no Então tá bom. movimento, a data não foi marcada por ela, mas ela Não, deu aval. ela está no movimento. Eu podia estar também se eu tivesse no dia. Qual o problema? Qual o Entendeu? problema? Ela Não não é tem o problema nenhum, espírito de irmão. profecia, Irmão, e ela depois tem ela não 13 anos de idade, irmão. escreveu que a data Irmão, estava correta. irmão, a luz, ela é progressiva, não só para Ellen White, mas para você e para mim, para todos nós, a luz é Não, progressiva. senhor. Você pode profetizar? Irmão, o Espírito Santo usa a minha pessoa do jeito que ele quiser. Não é Ah, eu então você não é é claro. adventista do sétimo dia. Você é adventista da promessa. Não, sou do Você é sétimo dia. adventista do sétimo dia? Sétimo dia. Precisa repetir? Não, acho que não, né? Vê só, quer que eu mostre Então meu você pode ter batistel? os dons. Você pode ter os dons de Ellen White. Meu irmão, os dons não é de Ellen White, é de Deus. Ah, o dom. Então você pode ter os dons dela. Você pode fazer Assim as mesmas como coisas que Ellen White fez. Assim como os profetas passados tiveram os dons, né, de profecias, e Joel fala que das profecias dos últimos dias, né? Paulo Não, falou querido, eu sobre estou os falando de jovens. você. Eu estou Não, falando de eu posso você. ser. O Qualquer Espírito pessoa Santo, pode ter. qualquer pessoa pode ter, meu irmão. Qualquer um pode ter. É o Espírito Santo quem Não, essa define, não quem é decide, visão. não é eu. Essa não é visão da Igreja Adventista. O É Nisto assim. Cremos, se eu não me engano, é o ponto 16. Eu posso procurar aqui. Os dons Cremos, estão tal. manifestos em Ellen White. Você não pode ter, não. Não, irmão. Os dons estão manifestos, tá? Vem do Por que Espírito que Santo você e acha qualquer que um pode, surgiu a irmão. Igreja Adventista da Promessa? Hein? Irmão, a respeito da igreja, eu não sei, mas assim, se você diz que você Ah, não estuda na sabe, igreja. né? É esse que é o problema, Não, você não não sei. sabe. A Eu sou Igreja obrigado a saber de tudo? Adventista da Promessa, ela surgiu porque justamente eles querem ter os dons que eram manifestos em Ellen White e a Igreja Adventista do Sétimo Dia não permite. Ou seja, Engraçado. eles creem em profetas vivos. Eu vou fazer Ô, aqui um irmão, paralelismo. É a questão do Cacu Felipe, tá? É a mesma questão do Cacu Felipe. E agora esqueci o nome do profeta. Que droga, me deu branco aqui. Eles eu acreditavam preguei. Brahma. Eles acreditavam William Brahma. William Brahma morreu. Tabernáculo da Fé continuou crendo em William Brahma, igual a Igreja Adventista do Sétimo Dia quanto a Ellen White. E aí surgiu os seguidores de Cacu Felipe que dizem: não, tem que estar o profeta vivo, não é o profeta morto. E aí eles dizem que o sucessor de Brahma é o Cacu Felipe. Em relação à Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles dizem que o dom morreu em Ellen White. O dom é de Ellen White. Está ali no Nistocremos. A Igreja Adventista da Promessa diz: não, os dons eles continuam com o profeta vivo. Então eles podem profetizar, eles podem falar em línguas. Ô, irmão, eu sou adventista desde os 5 anos de idade. Desde quando eu sou adventista, entendo como adventista, eu tenho ouvido pregações em diversas igrejas, inclusive aqui na Bahia, em São Paulo, Brasília, já viajei o Brasil todo, né? E tenho parentes fora do Brasil, como Alemanha, Estados Unidos, enfim. Então a gente troca informações frequentemente, diversos pontos. A gente fala sobre dons em geral, entendeu? Inclusive, nós cremos claramente que os jovens vão profetizar, sonhar, enfim. Nós cremos nos dons de profecia que é espalhado para todas as pessoas, não é só Ellen White, não, irmão. Não, não. Não é só ela, não. Não, não, não. Eu tô falando como adventista, como propriedade. Eu prego na minha igreja frequentemente esse assunto. Você tem que Eu mostrar o creio. documento, querido.
Eu estou dizendo Irmão, Nistocremos de irmão, vocês, página se eu 16, sou, ponto se, 16, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. se eu pregar uma coisa que é diferente da minha igreja, eles me banem. Opa, irmão, o irmão falou uma coisa que tá Então fora você do irmão não tá tem o sã, ponto de. tal. Irmão, vê só, essa informação que o meu irmão tá passando, eu tenho um texto aqui, inclusive eu posso trazer até escola, da lição da Escola Sabatina falando sobre isso. A gente pode abrir uma live posteriormente só para falar sobre isso. Eu provo para você que o senhor tá errado. Não, o que os adventistas focam é na questão das línguas, que eles dizem que essa ação das línguas é o falar, aprender o idioma humano. Com certeza, E eu aí creio até que sim. o Rodrigo Silva ele fala, eu tenho dom de línguas, porque eu falo vários idiomas e eu aprendi com facilidade. Isso não é Quando a dom. pessoa. Se Irmão, o dom de. você se matricular num curso daí de inglês e você concluir o curso em tempo recorde aí, você aprendeu o idioma. Isso não é ação sobrenatural. Não tem uma Não, ação você tem sobrenatural ali. facilidade. Não entendi, Ali é não tem não. Isso aí eu concordo facilidade. contigo. Ali é Você sabe qual que é dom facilidade. de língua? É quando o Espírito Santo me Então, mas usa aí a para falar igreja uma língua que eu nunca adventista, falei ela na minha vida. ensina que é facilidade. Ela ensina que é Irmão, tá facilidade. errado. Se a igreja adventista ensina dessa forma, ela está super errada. Mas eu tenho ouvido desde criança, em pregações, diversos pastores, obreiros, pessoas comuns, assim como eu, que não sou pastor de igreja nenhuma, tal. Eu prego na igreja dessa forma. O dom de língua o objetivo do mesmo é pregar o evangelho. Se tem um japonês ali que Deus quer que eu fale com ele, o Espírito Santo me capacita a falar essa língua que eu nunca treinei ouvi, nunca ouvi falar. Então o Espírito Santo vai Não, me já usar mudou para falar aquela totalmente o língua. assunto. Já mudou totalmente o Irmão, assunto. A questão é, então bata a me palma. traga Bata a palma, alguém então. com os dons de Ellen White na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Qual Não foi o ano que tem, Ellen não White morreu? existe. Você sabe? Você sabe quando 1915. Ellen White morreu? Ô, irmão, Ellen White não tem. O dom de Ellen White é o dom dela que Deus deu para ela. Eu não tenho como ter o dom de Ellen White. Quem dá o dom é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá o dom. O irmão está jogando palavra na boca dos adventistas. Nós não cremos assim. O dom é de Deus, é do Espírito Santo. Ele usa quem ele quiser, da forma que ele quiser. É assim que a igreja adventista prega e fala. Quando Ellen White morreu, querido? 1915. Cadê? Me mostra alguém na Igreja Adventista com os dons. Me cita um nome. Que dom? Ô Me irmão, cita um nome. ô Com irmão, os veja dons. só. Quem Com os usa, dons que você quem falou usa, que quem todo usa é mundo o pode Espírito Santo. ter. Não, vou falar agora. Não, todo mundo pode ter. Me mostra o dom da Assembleia de Deus, ou da Batista ou Não, 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 Metodista. não, Me não, não, mostra. não. Desvio de enfoque. Não sou assembleano. Eu não sou assembleano. Você disse que todo Você é mundo o quê? pode ter os dons. Você disse que todo mundo pode ter os dons de Ellen White. Estou citando um nome. Me cite um nome. Os dons. Me diga. Irmão, é o Uma seguinte. pessoa Se fora de eu não Ellen vejo. White. Irmão, o Espírito Santo pode usar minha pessoa hoje, pode me usar amanhã, a qualquer momento, como tem usado dentro da igreja adventista. Já me usou. Eu Eu quero que sou você testemunha me prova viva fale para curar uma uma pessoa pessoa com que esse dom. estava doente de um câncer. Eu usei, teve, o Espírito Santo já me usou, já usou a minha mãe, já usou qualquer uma das pessoas que dentro da igreja adventista, do jeito que ele quiser. Irmão, o Espírito Santo pode usar você, Qual é a igreja que pode usar a você mim na congrega, hora que ele quiser. adventista? Qual é a Eu igreja sou que você adventista aqui do congrega? Vitória da Conquista. Que é o endereço, eu te mando a localização. Manda aí o endereço, fala aí. Vai lá, anota aí. Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Vem cá que a gente conversa pessoalmente. Paz Dentro da Brasil? igreja adventista. Sim, Bairro Brasil. Paz Quer vir aqui? Brasil. E você lá, você Bairro ressuscitou Brasil. morto. Ellen White não ressuscitou morto nenhum. Não, eu tô falando de você. Você disse aí, tava falando aí dos teus dons. Irmão, eu não tenho esse poder. É o Espírito Santo usa na hora que ele quiser. Quem sou eu? Você sabe qual é o maior poder que o Espírito Santo usa?
é converter pessoas. É Mas melhor, por que Ellen maior do que White tem ressuscitar o dom alguém. dela e você não tem? Você falou, Ellen White tem o Meu dom dela, irmão, é o dom dela. qual foi o dom de Ellen White? O dom dela foi o quê? Vou falar pra você aqui agora. Falar sobre certo tipo de alimentação que é prejudicial à saúde de uma mulher que era leiga, Ah, terceira série então é o dom primário, dela? ainda fala. Não, não é É o de dom Deus. dela. Deus falou pra ela. Não é dela, não, irmão. É você que tá falando que é dela. Você que falou que É é de dela. Deus. Você que tá falando que ela é dela. Eu tô falando, Então qualquer reproduzindo o que um você pode falou. ter. Vicariante. Dentro da psicologia é falar da lei vicariante. Eu tô reproduzindo o que você tá falando. Então qualquer um pode ter. Qualquer um pode ter. O Espírito Santo Então não é quem dela. decide, não sou Então eu. agora você vai me Não é dela, mostrar não. uma pessoa Meu que irmão, tem os dons que foram manifestados no ministério de Ellen White. no ministério de Ellen White, não. De ministério de Deus. Esqueça Ellen White que ela foi um comedor de feijão assim como eu. Uma pecadora Bem, assim então como aqui eu. você não está defendendo o Nistocremo, você está defendendo. Você é desigrejado, simpatizante da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu Eu vou sou procurar o teu desigrejado que toco pastor. na igreja. Eu prego na igreja. Sou membro. E se você falar mais uma vez, eu vou lhe processar por calúnia. Não, eu vou procurar o seu pastor e vou Você quer confirmar meu CPF? se Você essa quer é meu a visão CPF? Eu passo dele. pra você. Quer meu CPF? Eu mostro pra Não você. Meus precisa parentes ter, são não pastores, precisa irmão. quanto a questão de calúnia, não, rapaz. Eu sou advogado. Isso não é calúnia, tá? Eu vou procurar a sua Você, igreja, venha, vem aqui. porque Ah, já essa ficou não é a manso, né? visão da igreja adventista. Eu provo pra você que você tá equivocado sobre a igreja adventista. Você tá lendo livro, sei lá, distorcido, cabeça pra baixo. Quer falar sobre Miguel agora? Bora sobre Miguel. Vamos lá então? Bem, eu estou aguardando você falar de Miguel, que essa era a temática da Então live. tá. Vamos lá, sobre Miguel. Vocês nos rotulam, né, dizendo que nós somos hereges por acreditar que Jesus é Miguel. Quando vocês dizem que Jesus é Miguel, ou seja, apontam que dizer que Jesus é Miguel, é porque Jesus foi criado. Primeira coisa, deixa eu falar só um Não, pouquinho não, sobre não, 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 Jesus. não, não. Jesus não foi Nenhum criado, momento foi colocado ele é isso na Deus, live. ele foi 100% Nenhum Deus. Não, momento foi não, não, colocado não. isso na live. É Não, irmão. É espantalho. para você Eu entender, vou irmão. refrescar a Irmão, sua memória você é do que foi advogado? Você é colocado advogado? aqui. A Igreja Adventista do Sétimo Então vai lá, Dia, fala aí, ela vai. defende que Miguel é um título da pessoa de Jesus. Eles são as mesmas pessoas, eles creem que Jesus é Deus, sendo que Miguel é um título. É isso que eu coloquei que a Igreja Adventista Título crê e de forma honorífico. errada. Posso falar agora? Porque em nenhum Você momento acha que aí eles eu sou um citam a pampado questão aqui? dos Eu entendi o que você falou, irmão. reformadores terem defendido que Miguel é um título de Jesus, aonde que nenhum reformador defende isso. Os reformadores defendem que Miguel era tipo e Jesus era antítipo. Foi justamente esse foi o fruto da minha live. Eu trouxe aqui Posso, todas as posso, posso falar passagens do agora? comentário de Matthews Henry a respeito da questão de Miguel. Por isso que eu te perguntei o que você ia defender aqui na live. Você vai bater no ponto de que nos acusam de nós estarmos dizendo que Jesus é um anjo criado. Nenhum momento foi colocado aqui. Foi colocado a refutação quanto à questão Irmão, eu acho de que você tem um Miguel problema. ser título de Jesus e o Você que tem um não é. problema. Porque o que os reformadores falam Irmão, é a quando. questão tipo e antítipo. Porque eles defendiam a visão escatológica de Agostinho, que era uma visão amilenista clássica, aonde que havia todos os cumprimentos já haviam se realizado no Novo Testamento na figura de Jesus. Então aí que eles colocam a questão de Miguel. Miguel sendo tipo e Jesus sendo antítipo. E eu fui mais drástico e coloquei aqui. Eu vou colocar novamente. Eu vou colocar o texto dos comentários de Matthews Henry ao texto de Apocalipse 12, que ele cita quanto à questão do que seriam os anjos de Miguel. Os anjos de Miguel teve o cumprimento naqueles cristãos primitivos que derrotaram o paganismo de Roma, aonde que a figura de Constantino instituiu
a liberdade religiosa ao Império Romano e mais para frente Teodósio decretou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Ou seja, ele está colocando, inclusive ele cita como a figura de Miguel, o antítipo seria Constantino. Ele chega a citar essa visão nos comentários do livro de Apocalipse. Ele cita essa visão, que o antítipo de Miguel poderia ser inclusive Constantino. Jesus ou Constantino, ou seja, nenhum momento ele está falando que são as mesmas pessoas, nenhum momento. E aí vocês pegam os reformadores falaciosamente, porque alguma vez você leu Matthew Henry? Alguma vez você leu John Gill? Alguma vez você leu eles? Nunca! Porque se você lesse, você não seria adventista. Eu vou colocar aqui os comentários de Matthew Henry novamente. Irmão, aqui está. Rapidinho. Comentário de Matthew Henry, capítulo Apocalipse capítulo 12, a partir do ponto 3. Matthew Henry especifica toda a batalha. Ele fala o antítipo céu. Céu, aqui o céu. O que seria? O reino do céu na terra. E o cumprimento é onde? Na igreja da época de Constantino. Cristo, a igreja na época de Constantino. Ele explica tudo aqui. Tudo ele explica. Ou seja, em nenhum momento. Que essa passagem aqui, a igreja adventista omite. Ela esconde isso aqui. Ela apenas traz a citação de Matthew Henry, que diz que o nome Miguel aponta para Jesus. É só isso que Matthew Henry fala. Que o nome Miguel aponta para Jesus. Já é um começo, né, irmão? Vamos lá. O que fala em Isaías capítulo 14, verso 12 até o 14. Diz assim, ó. Como caíste do céu a estrela da manhã, a filha da alva, como foste lançado por terra, tu que enfraquecias, né, as nações. Tu dizia em ti mesmo, subirei ao céu e elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei ao monte da congregação, nas extremidades do norte, né? Subirei além das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Vamos lá. Isaías está apontando aqui, trazendo da pessoa de Satanás, né? Que seria ser igual vamos lá, querido. A Deus. Vamos lá. Você eu posso falar, irmão? Eu posso falar, você irmão? Está... Não, isso aí é desvio de foco, isso não tem nada a ver com o assunto. Quieta. Claro não tem nada a ver com o assunto. Tem nada a ver com o assunto. Irmão, se você não vai deixar falar, então é melhor me descer, então, porque eu vou argumentar sobre Miguel. Você não quer deixar falar? Tem nada a ver com o assunto. Cadê sua ética? Cadê sua ética? Aonde que está aí o texto falando de Miguel? Irmão, primeiro eu leio um texto, irmão, depois eu mostro outro, irmão. Você é advogado, você sabe não parece, que é tipo e antítipo? Aí, tá? Vou descer, tá? Você sabe o que é tipo e antítipo? Forte abraço a todos aí. Quem quiser me segue, gente. Me segue aí que eu vou fazer uma live sobre Miguel. Tá bom, gente? Ele não deixa falar, não. É muito mais educado. Eu ouvi ele bastante, não deixa falar. O que é tipo e antítipo? Irmão, muito obrigado, viu? Foi um prazer. Deus lhe abençoe. Tá bom? Continua com as suas lives aí. Porque pra falar com uma pessoa que não dá pra falar, pra mim não funciona, cara. Na minha live, eu te dou 30 minutos e eu fico com 10. Na minha live o que é tipo e antítipo? Agora, se você não deixa falar... Irmão, que é tipo muito obrigado, Não, você Valeu. Não tá na tua live, você tá na minha live. Irmão, cadê a ética? O que é tipo e antítipo? Você tá trazendo um texto de que Jesus caiu do céu. Irmão, essa palavra Miguel é uma pergunta retórica para Satanás. Então você tem problema de tipo e antítipo? Vou responder no final dessa fala. Se você não deixa falar, não deixa argumentar... Não, estou perguntando para você uma pergunta direta e simples. O que é tipo e antítipo? Isaías para mostrar quem é Satanás e quem é Jesus. É um contra o outro, no sentido de que é o conflito cósmico que existe.
Se você entender o conflito cósmico entre o bem e o mal, Jesus e Satanás, você vai entender a personalidade de Miguel. Isso é fato. Muito Não, se obrigado. você não Forte souber o abraço. que é tipo e antítipo, você não vai entender isso. Ele não vai entender. Porque Noé, quem pregou os espíritos em prisão? Ele já não está mais aí, já correu. Quem pregou os espíritos em prisão? Foi Jesus ou foi Noé? Os adventistas dizem que foi Noé. Duas pessoas diferentes. Então o fato de Miguel ter lutado com Satanás não quer dizer que ali era Jesus. Da mesma forma que Noé pregou aos espíritos em prisão, e o texto de 2 Pedro e 1 Pedro diz que ali era Jesus. Ou seja, era tipo e antítipo. Enquanto que ele não souber o que é isso, ele não vai adiantar. É a mesma coisa. Ele está dizendo que o cumprimento aqui, Matthews Henry, está dizendo que o cumprimento se deu em Constantino. Constantino é Jesus? É adventista. Vocês não são historicistas? Vocês não são historicistas? Então o cumprimento tem que estar na história. E o cumprimento se deu na pessoa de Constantino. Constantino é Jesus? E aí, adventista? Então o fato de dizer ali, aí ele vai pegar o texto de que Jesus está narrando que ele viu cair como um raio. E aí ele vai associar, isso é um sofismo, ele vai associar essa passagem aqui de Apocalipse 12 e dizer que quem estava lutando ali com o diabo era Miguel. Ora, mas o texto narra que Noé pregou os diluvianos e 2 Pedro diz que Jesus pregou os espíritos em prisão. Então quem pregou ali os diluvianos era Jesus, não era Noé? Então entenderam qual é o sofismo? Esse é o sofismo do adventista. Ele omite e esconde. Só que esse rapaz, ele não tem culpa. Ele foi apenas ludibriado, enganado. E a veemência na voz e a forma de se falar é para despertar e a pessoa acordar. E ela entender que ela está sendo ludibriada e enganada. Como eu provei aqui, através de historiadores da própria Igreja Adventista. Tiago White foi o primeiro historiador, quando ele escreveu o livro Mensagem ao Pequeno Rebanho. Segundo historiador, George Knight, Adventismo, através do livro Adventismo. Ele narra os espiritualizadores que Ellen Harmon fazia parte. Eram os carismáticos dentro do movimento millerita. E Ellen White e a família dela foram expulsas da igreja metodista justamente por essas ações carismáticas. Tem a carta de remoção da Ellen White da igreja metodista. Eu tenho a cópia dessa carta. E posteriormente, História do Adventismo de Maxwell. Também narra, tudo embasado. Tudo aqui eu trouxe as fontes, as páginas eu não posso saber de cabeça. Eu tenho que pegar lá e olhar. Agora, qual foi a fonte que ele citou? A minha vivência, minha experiência pessoal na Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde que as pessoas fazem maravilhas lá dentro, ou seja, não morreu em Ellen White, sendo que não é isso que diz a doutrina adventista. O próprio Nistocremos diz que os dons se manifestaram ali no ministério de Ellen White. Ou seja, os dons estão na pessoa de Ellen White, não é na pessoa de você adventista, não. É em Ellen White. Então não adianta vir com essa historinha, os adventistas creem na continuidade dos dons até Ellen White. Passou de Ellen White e acabou. A prova disso é o surgimento da Igreja Adventista da Promessa. Senão não precisaria. Se os adventistas já creem na continuidade dos dons,
não haveria necessidade de abrir uma igreja adventista carismática, que tenha continuidade dos dons ali, na igreja deles. Porque já estaria tudo na igreja adventista do sétimo dia, mas que não tem. Está no ministério de Ellen White. Somente ali que está. Profeta morto. Então tem mais alguém aí que quer comentar alguma coisa? Alguém que queira comentar mais algo? Treta gospel não é treta gospel porque os próprios adventistas não se intitulam como evangélicos. Então aí era questão da ortodoxia contra uma visão independente e particular de um adepto de um grupo à parte, que aí no caso são os adventistas do sétimo dia. É a mesma coisa que você chamar o rapaz da ciência da verdade, aquele físico lá, geofísico, né, que é terraplanista, e você falar que ele é um ateu cientista. O que não é. Ele é uma parte, um desvinculado de vocês, ou seja, é uma seita. Então, da mesma forma que o geofísico da ciência da verdade, terraplanista, ele não é um de vocês, os adventistas não são um dos nossos. Eles são um grupo à parte, um grupo separado. Não são dos nossos, não são dos nossos. Então, esse papinho aí, treta gospel, não tem treta gospel nenhuma. Bem, se não houver mais nenhuma interatividade, eu já tinha esgotado e eu permiti que entrasse na live. Eu vou encerrar a live. Mais alguém deseja participar, comentar? Então, predestinação não é o fruto da live. Predestinação é um ponto secundário que não vai implicar heresia. Aí é você gastar tempo com o que não é produtivo. O que vai determinar a questão de predestinação é a ordem dos decretos. Quando que Deus elegeu a pessoa? Foi eleito uma pessoa ou um grupo de pessoas que é eleito? Então é outro assunto. E que não vai implicar em heresia. Uns acreditam que primeiro a pessoa é eleita para depois ela ser salva. Aí tem outros que acreditam que primeiro a pessoa ela é salva e depois ela é eleita. E tem outros que acreditam que a eleição é corporativa. É o grupo de pessoas que são eleitas, predestinadas. Então há várias visões quanto a essa questão, que não é o fruto aqui da temática. Isso não implica em heresia. Isso implica apenas em pontos de vista. Bem, pessoal, então eu vou encerrar a live. Na paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.